de fevereiro. Por mais que essa internet esteja com problema, hoje nós vamos lutar para gravar. Hoje nós estamos lendo Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6 está escrito que Jesus é o Senhor do sábado. Vamos ler esse capítulo 6? Glória a Deus. E aconteceu que num sábado passou pelas searas, e os seus discípulos iam arrancando espigas e esfregando-as com as mãos, as comiam. E alguns dos fariseus lhe disseram: por que fazeis o que não é lícito fazer no sábado? Olha lá. E Jesus respondendo disse: nunca lestes o que fez Davi quando teve fome? Ele e os que com ele estavam, está escrito lá em 1 Samuel 21:6. Como entrou na casa de Deus e tomou os pães da proposição e os comeu, e deu também aos que estavam com ele, os quais não lhe era lícito comer, senão só aos sacerdotes? E dizia-lhes: o Filho do Homem é Senhor até do sábado. E aconteceu também em outro sábado, que entrou em sinagoga e estava ensinando, e havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada. E os escribas e fariseus, olha aí, atentavam nele, se o curaria no sábado, para acharem de que o acusar. Mas ele, conhecendo bem os seus pensamentos, disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te, fica em pé no meio. E levantando-se, ele ficou em pé. Então Jesus lhe disse: uma coisa vos hei de perguntar: é lícito no sábado fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E olhando para todos ao redor, disse ao homem: estende a mão. Olha lá. A palavra é muito forte, né? E ele assim o fez, e a mão lhe foi restituída e ficou como a outra, né? Olha lá, sã como a outra. E a mão foi restituída sã como a outra. E ficaram cheios de furor. E uns com os outros conferenciavam sobre o que fariam a Jesus. Olha aí, a eleição dos 12. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu dentre deles a quem também deu o nome de apóstolos: Simão, ao qual também chamou Pedro, e André seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. Olha aí, Sermão da Montanha. E descendo com eles, parou num lugar plano, e também um grande número de seus discípulos, e grande multidão do povo de toda a Judéia e de Jerusalém, e da costa marítima de Tiro e Sidom, os quais tinham vindo para o ouvir e serem curados das suas enfermidades, como também os atormentados dos espíritos imundos. Olha lá, e eram curados. Glória a Deus. Olha aí, vamos continuar. E toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele virtude que curava a todos. E levantando-se, ele os olhos para os seus discípulos, dizia: bem-aventurado vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurado vós que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurado vós que agora chorais, porque haveis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos aborrecerem, e quando vos separarem, e vos injuriarem, e rejeitarem o vosso nome como mal por causa do Filho do Homem.
Folgai nesse dia e exultai, porque é grande o vosso galardão no céu. Pois assim faziam seus pais aos profetas. Mas ai de vós, ricos, porque já tendes a vossa consolação. Ai de vós, os que estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós, os que os que agora rides, porque vos lamentareis e chorareis. Ai de vós, quando todos os homens falarem bem de vós, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. Mas a vós que ouvir digo, amai a vossos inimigos, fazei bem aos que vos aborrecem. Bendizei os que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. Ao que te feriram a face, oferece-te também a outra. E ao que te houver tirado a capa, nem a túnica recuses. E dá qualquer que te pedir. E ao que te toma o que é teu, não lhe tornes a pedir. E como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira facei-lhes vós também. E se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam aos que o amam. E se fizerdes bem aos que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam os que os amam. Olha lá. E se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. E se emprestardes àqueles de quem esperais tornar a receber, olha aí, ó. Que recompensa tereis? Também os pecadores emprestam aos pecadores para tornar a receber outro tanto. Amai, pois, os vossos inimigos e fazei o bem, e emprestai sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, porque ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Soltai e soltar-vos-ão. Dai e dá-se-vos-á dado boa medida, recalcada, sacudida e transbordando vos darão. Porque com a mesma medida que medirdes, também vos medirão de novo. E disse-lhe uma parábola: pode porventura um cego guiar outro cego? Não cairão ambos na cova? Olha lá, a palavra aqui é muito forte, né? Vamos para a última parte do capítulo. O discípulo não é superior a seu mestre, mas todo o que for perfeito será como seu mestre. E por que atentas tu no teu argueiro que está no olho do teu irmão e não reparas na trave que está no teu próprio olho? Ou como podes dizer a teu irmão, irmão, deixa-me tirar, olha lá, essa palavra aqui é muito forte, né? Olha lá. Ou como pode dizer a teu irmão, irmão, deixa-me tirar o argueiro que está no teu olho, não atentando a mesma trave que está no teu olho? Olha lá. Hipócrita, tira primeiro a trave no teu olho, então verás bem para tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. Porque não há boa árvore que não dê mau fruto, nem má árvore que dê bom fruto, porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Pois não se colhem figos de espinheiros, nem se vidimam uvas dos abrolhos. O homem bom, do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro do seu coração tira o mal. Porque da abundância do seu coração fala a boca. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazer o que eu vos digo? Qualquer que venha a mim, e ouve as minhas palavras, e as observas, eu vos mostrareis a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou, e abriu bem fundo, e pôs os alicerces sobre rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa,
e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre terra, sem alicerce, no qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu. E foi grande a ruína daquela casa. Olha lá, essa palavra aqui é muito maravilhosa, né? Vamos agradecer ao Senhor pela leitura da palavra da Escola Bíblica Dominical. Vamos agradecer com a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória pelo século dos séculos. Deus Todo-Poderoso, estamos nesta manhã de domingo aqui na tua palavra. E eu quero pedir, Senhor, nós estamos numa campanha de oração. Eu quero te pedir que nesse momento o Senhor toque em cada pessoa que está recebendo essa palavra e vai compartilhar. Porque a tua palavra ela não volta vazia, mas ela faz o que lhe apraz. E eu te peço que o Senhor faça, meu Deus, um milagre. Faça aquilo que essa pessoa não pode fazer. Nós estamos fazendo hoje na campanha da oração o 5º dia de clamor, o 5º dia de oração. E eu quero dedicar essa prece agora da Escola Bíblica Dominical para que esse homem e essa mulher receba agora uma palavra de cura, uma palavra de restauração, de renovação. Que essa pessoa que está no leito de morte, que está nos hospitais, nas UTIs, nas CTI, nos pronto-socorro, nas UPA, nas policlínicas, que essa pessoa seja alcançada agora, Senhor, pelo teu poder. Que o Senhor abençoe esta pessoa agora com o teu poder, com a tua graça. Que o Senhor restaure esta família, meu Pai. Que o Senhor restaure esse filho, esta filha. Senhor, eu confirmo a prece poderosa. Repreende o diabo, repreende o demônio, o devorador. Tira, meu Deus, desta casa o que não presta, Senhor. Essa palavra que nós vamos explicar agora, ela fala muito forte porque foi uma voz que o Senhor me deu num sonho. E cumpre a tua palavra nesta manhã sobre nós. Que nós precisamos estar na tua palavra. Que nós precisamos estar firme no teu caminho, meu Pai. Confirma a tua presença, Senhor, na casa desse homem e desta mulher. Confirma a tua presença no coração dele e no coração dela. Tira o coração de carne, Senhor. Tira o coração de pedra, o coração cauterizado. E coloca um coração de amor, um coração de unção, um coração de homem de Deus, um coração de mulher de Deus. Tira, meu Deus, a carnalidade, o espírito que está dominando as pessoas hoje, que é o espírito da violência, que é o espírito do não dá, do não posso, não tenho, não consigo, porque as pessoas estão vivendo no natural. As pessoas são como robôs hoje em dia, elas seguem qualquer bosta, qualquer merda, porque o ser humano está vazio. O ser humano são verdadeiros sepulcros caiados. As pessoas lutam, brigam por políticos, transmitem cultos da igreja falando de políticas, falando de coisas que não prestam, que não edificam, lutando, fazendo orações vazias, orações que não chegam, oração que estão em céu de bronze, pastores, líderes amaldiçoados, pessoas brigando por sujos, imundos, pelas pessoas que não prestam e não pregam o verdadeiro essência do evangelho. Fizeram árvores frondosas como Nabucodonosor, fizeram árvores que foram quebradas, que foram cortadas pela raiz. E hoje muitas dessas seitas estão realmente amaldiçoadas, com seus líderes adúlteros, com seus líderes apóstatas, frios, vagabundos, pessoas que negaram a fé. E hoje muitas dessas igrejas estão debaixo de maldição, debaixo de céu de bronze, onde eles clamam, se rasgam, fazem conferências e chamam coaches, mas a tua presença não está lá, meu Pai. Eu te peço nesta hora, meu Deus, que nós estamos consagrando essa escola bíblica, que esta palavra que nós vamos falar agora produza fruto sem medida. Senhor, toca nessa criatura agora, nesta hora. Eu oro por todos que estão nesse grupo de oração, que mandaram o seu pedido de oração para esse lugar. Que a mão do Senhor favoreça a todos e que a tua palavra agora possa purificar, possa lavar,
possa causar um impacto na mente dessa pessoa agora, pois eu sou ministro da tua palavra e eu prego esta palavra no poder e autoridade do poderoso nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Confirma a tua unção, Espírito Santo, sobre nós nesse domingo, dia do Senhor. Pai, eu declaro a prece e te agradeço. Confirma essa escola na vida de todos. Em nome de Jesus eu confirmo a prece poderosa. Amém. Glória a Deus. Vamos agora explicar a escola dominical. Nós fizemos a primeira parte, que foi a leitura e a oração. E agora nós vamos à explicação desta palavra maravilhosa que Deus nos deu nesse dia. Abra o seu coração nesse momento. Deixe Jesus falar com você. Deixe o Espírito Santo abrir a sua mente agora. Que o Senhor leve cativo tudo aquilo que atrapalha de nós ouvirmos a voz de Deus. Aqui na escola dominical, nesse capítulo 6, ele é sobrenatural. Porque Jesus ele está fazendo um tratamento espiritual. Jesus está declarando que ele é o Senhor do sábado. Aqui eu coloquei na imagem hoje da Escola Bíblica Dominical, do nosso grupo, eu coloquei a imagem de várias religiões. Você vai ver no grupo aí, eu coloquei uma árvore que foi colocada por uma pessoa, que ele colocou que muitas religiões, elas não se baseiam na palavra de Deus no Novo Testamento. A maioria das religiões, elas têm fundamento no Velho Testamento. Essa é a diferença entre uma seita feita por homens e a igreja de Jesus. A verdadeira igreja de Jesus, a raiz dela não é a raiz carnal. Hoje muitos exaltam, o fundador da minha igreja é o fulano de tal. A fundadora da minha igreja é a Ellen. E muitos brigam por religião. Eu não vou na tua religião. Hoje criou-se o modismo. Essa briga religiosa começou no século XVIII, que foi chamado da época do iluminismo, onde as pessoas começaram a ser iluminadas por filosofias, e daí nasceu as grandes igrejas que você conhece hoje. Começou a briga de religião. Um não gostava da religião do outro e começou a fundar a igreja, Eu coloco fundar a igreja, mas é fundar denominações. Porque a verdadeira igreja é a igreja do Senhor Jesus. É isso que Jesus está dizendo aqui. O judaísmo ele se baseava no Velho Testamento, na palavra de Moisés. E até hoje muitos não aceitam nada de Jesus. Muitas religiões de hoje que aparecem aí citando até o nome de Jesus, as 3 religiões do século XIX, religião dos mormons, religião dos adventistas, religião das testemunhas de Jeová, e muitas igrejas que são conhecidas como batista, presbiteriana, metodista, wesleyana, igrejas que se fundamentaram no século XIX, muitos deles têm seus fundamentos, têm a sua raiz em algum lugar, mas muitas vezes a sua raiz não é a palavra de Deus, não é na palavra de Jesus. Muitos não aceitam o Pai, não aceitam o Filho, não aceitam o Espírito Santo. Daí nasceu igrejas que se declaram unicistas. Nós só acreditamos em Deus, nós não acreditamos na Trindade. Não existe Trindade na Bíblia, não existe essa palavra Trindade. Mas existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E quem falou foi Jesus em Mateus 28, aí, o último versículo, ele diz, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E muitas dessas, 80% dessas religiões aí, faz um batismo errado, fundamento errado, caso errado, ensino errado. E é o que Jesus está dizendo aqui. Jesus sabia que um dia muitas religiões iam brigar pelo judaísmo. Tanto que tem a religião adventista, o fundamento dela é o Velho Testamento. Ela não aceita quase nada de Lucas, para você ter uma ideia. Eles dizem que é errado, eles não aceitam a morte, como está escrito em Lucas 12, Lucas 16. Eles não aceitam a palavra de Deus, eles se fundamentam no Velho Testamento, na palavra de Salomão. Muitas religiões não querem obedecer Jesus Cristo. Vou falar bem claro, por mais que tenha o nome lá, Jesus
Jesus é o santo, colocam essas palavras, mas Jesus não está lá. Por mais que estejam lá. Aqui você observa que Jesus, ele diz isso. Ele fala isso, ele confirma isso. Que as pessoas estão muito ligadas em conversa fiada. Elas estão ligadas na religião e elas não querem obedecer. Aqui Jesus, ao curar esse homem, é o que está acontecendo hoje. Tem muitas pessoas dessas religiões que eles não aceitam a cura. Eles estão no Velho Testamento. A cura do homem que tinha a mão mirrada é a prova do que eu estou falando. Tem muitas igrejas aí que não aceitam que a gente ore por pessoas e cure em nome de Jesus. Eles estão no Velho Testamento, eles estão naqueles profetas. Tinha tanto profeta, profeta Elias, profeta Eliseu, grandes homens de Deus, mas eles fizeram pouca cura, porque eles não usavam o poder de Deus para curar. Porque eles viviam ali somente aquela voz do Velho Testamento. Hoje nós vivemos a voz do Novo, que é a voz de Jesus. Nós estamos no Novo Testamento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nunca se esqueça disso. Se você tem que ler uma Bíblia, leia a Bíblia. Leia a Bíblia do Novo Testamento. Se agarre na palavra de Deus. A aliança firmada pelo sacrifício de Jesus é muito superior que a do Velho Testamento. Ainda hoje, muitas pessoas estão presas à religião do antigo pacto, guardam o sábado, ritos judaicos, mas os salvos em Cristo eles experimentam, por meio da obra redentora de Jesus, da cruz do Calvário, as bênçãos do novo concerto. Quando você conhece Jesus realmente, você aceita o poder de Deus na sua vida. Jesus está vivo, meu amigo, minha amiga. Jesus continua curando. Essa cura não acontece só aqui no Novo Testamento, como você está vendo esse homem. Muitas pessoas. Eu só estou seguindo aqui Jesus porque eu cheguei na igreja todo quebrado, todo doente. Eu era cego do olho esquerdo, cego. Eu não conseguia ler a Bíblia, eu não conseguia ler que aparecia 3 letras. E eu disse, Senhor, se o Senhor me curar, eu vou ler a Bíblia toda. E quando Jesus me curou, eu já li a Bíblia mais de 40 vezes, de Gênesis a Apocalipse. Enquanto pessoas que dizem que são de Jesus nunca leram nem a Bíblia. Nunca leram nem o Novo Testamento. A maioria, pergunte de uma pessoa que fala muito aí, quantas vezes você leu a Bíblia? As pessoas não amam a palavra de Deus, eles amam conversa fiada. Eles acreditam em conversa de político. Eles acreditam nessas seitas que estão há mais de 100 anos enganando pessoas, ensinando conversa fiada, ensinando modismo, né? Tem muitas seitas até hoje que só pregam modismo. A pessoa vira um fanático. É o que nós estamos assistindo. Aqui, o Senhor Jesus, ele disse bem claro para essas pessoas. Jesus curou aquele homem dentro da religião judaica, dentro de um lugar. Jesus tem curado pessoas dentro da religião. Eu já preguei em muitos lugares em que a religião lá não acreditava. E quando eu falei que Jesus é o poderoso, meu amigo, as pessoas sentiram muito, porque quando a gente usa o nome de Jesus no poder de Deus, aí a coisa muda. Essas pessoas aqui, são igual essas pessoas de hoje, dessas religiões. Aí, eles ficam cheios de furor, viu? Eles têm ódio, têm raiva, pregam discurso de ódio aí na internet. Esses aí são os que são grudados, brigando por religiões que estão há muitos anos enganando as pessoas. Religião que não cura, não faz o bem nem o mal. Você vê que Jesus disse essa palavra para ele. É lícito no sábado fazer bem ou fazer mal, salvar a vida ou matar. Você já viu? Se uma pessoa de uma religião dessa que guarda o sábado, você cair, viu? No meio da rua, essa pessoa que guarda o sábado, ela vai te carregar, porque carregar você é trabalho, viu? Pela lei do judaísmo, a pessoa não podia andar 1 quilômetro de distância, que já era considerado trabalho. E hoje, muitas dessas religiões aí, eles andam de carro, andam de ônibus, e diz que estão guardando o sábado. Vejam bem, né, meu amigo, minha amiga? Jesus, ele chamou os 12 como símbolo para ajudar na obra missionária. Jesus passou a noite em oração. Aqui, ele subiu ao monte como nós fazemos, oramos. Hoje muita gente quer escolher pessoa pela cara. Muitas religiões aí são
as pessoas são escolhidas pela cara, pelo QI. Ah, você acha que você tem capacidade para ser pastor? Não oram a Deus, não escolhem pessoas pelo poder de Deus. Jesus escolheu 12 discípulos, sabia que todos eles eram falhos. Aqui nenhum era perfeito. Jesus não escolheu pessoa perfeita, escolhe pessoas tortas para consertá-las, para ajeitar a vida dele. Jesus vai consertando a pessoa. Nenhum discípulo era o perfeito, vamos falar a verdade. No Sermão da Montanha aqui, que nós estamos assistindo, nesse capítulo resumido de Lucas, Lucas ele ensina tudo aquilo que é ensinado em Mateus, capítulo 5 ao 7, como está escrito aí. Ó. Lucas ele mostra aí no Sermão da Montanha as mesmas coisas, as bem-aventuranças, os ai. Ele mostra aqui a falsa religiosidade que Jesus adverte, a falsa bondade, né, que muitas pessoas emprestam. Muitas pessoas estão dentro das religiões amando somente quem amam eles. Está aqui, ó, o versículo 32, ele diz, se amares ao que vos amo, que recompensa tereis? É o que nós estamos vendo. Tem muito dessa religião que só faz as coisas para quem é membro da igreja dele. Eles não ajudam ninguém. Tem a religião que é testemunha do JI, eles não ajudam ninguém. Eles só ajudam quem é da religião dele. Eles aparecem falando de Deus, que Deus é o quê? Deus é Jeová, mas eles não ajudam ninguém. Um dia desse, eu ajudei um rapaz que ele era testemunho do J há anos e ninguém visitava ele. E eu que não sou de grudado em religião, falei para ele de Jesus, falei que Deus não tinha abandonado ele, porque ele estava decepcionado com a religião. E é isso que está acontecendo. Se você ficar numa religião que só ama aquele quadrado, aquelas pessoas ali, você vai ficar decepcionado. Por isso que tem gente que anda no pula-pula de religião. Aí Jesus disse, se fizer de bem os que vos fazem bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. Se emprestar somente aqueles que recompensa tereis? Também os pecadores fazem isso. Jesus diz, amai os vossos inimigos e fazei o bem, emprestai sem nada esperardes, viu? Tem gente aí que é crente, fica colocando na rede social, falando mal, causando briga. Eu emprestei dinheiro para o irmão, para aquilo. Meu amigo, o nosso Deus é um Deus de misericórdia. Se você não praticar a misericórdia, você também. Aqui tem um versículo que diz, não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Porque muita gente só aprende na igreja a julgar os outros. A medir. Fazem medida, né? Quando faz alguma coisa, espero logo o dobro. Eu espero que Deus me dê o dobro. Aqui diz, ó, o Senhor Jesus falando da bênção. Dai e dá-se-vos-á. E dá-se-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordando vos darão. Porque com a mesma medida que vos medide, também vos medirão a vós. Aí Jesus faz a parábola que um cego vai derrubar o outro cego. É assim que a religião está fazendo hoje em dia. Quando você se agarra na religião, você é um cego guiando outro cego. Você tem que ser discípulo de Jesus. Você tem que amar o Senhor Jesus. Aqui o Senhor Jesus ele dá uma dura naqueles que olham muito para a vida dos outros. Jesus diz, olha primeiro para ti mesmo. Tira primeiro a trave que está no teu olho, porque muitas pessoas hoje em dia se acham perfeitão. Eu sou perfeitão, eu sou a mulher de Deus, eu sou o homem de Deus. Nós não somos nada, meu amigo. Observe bem, eu vou terminar aqui a palavra dizendo, nós vamos ser julgados pelo nosso fruto. É o que Jesus diz aqui, ó. Porque não há árvore boa que dê fruto má, viu? Se você é de Deus, você vai dar frutos bons. Ele diz aqui uma palavra boa. O homem bom do bom tesouro do seu coração tira o bem. E o homem mau do mau tesouro do seu coração tira o mal. Porque da abundância do seu coração fala a boca. Jesus disse, por que me chamais Senhor e não fazer o que vos digo? Jesus diz que a nossa palavra é tudo. A nossa palavra demonstra quem nós somos. Aí Jesus ele ensina aqui do que está afirmado. Uma pessoa que é firmada é como se fosse uma casa que está fundada sobre a rocha.
Uma pessoa que é fraca, que não tem fundamento, qualquer coisinha ela quer abandonar a fé. Ela quer negar a fé. Jesus diz que o homem que pratica a palavra, observem bem, ele está fundado nesta palavra. Agora, uma pessoa que não está fundada, ele vai ter grande ruína. Aqui está a diferença para que você pense na sua vida espiritual. Se você está firmado em Deus, você vai ter sucesso, vai ter êxito, você vai ser um homem de Deus, uma mulher de Deus verdadeiramente abençoado. Mas se você não tiver firmeza em Deus, você vai cair por terra, você vai ser arruinado na caminhada da vida. Pense bem nisso nessa mensagem. Não se agarre na religião, se agarre no fundamento de Jesus. Esteja firme na palavra de Deus. Só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Só Jesus vai te levar para o céu. A religião não vai te levar para o céu. A religião ela é boa, mas ela não transforma a vida de ninguém. Só quem transforma a vida de uma pessoa é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vamos orar agradecendo por essa escola dominical, por esse domingo, por estarmos juntos aqui. Entrega a tua vida na mão de Deus. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, eu te agradeço por estar aqui nesta manhã, confirmando nosso quinto dia de campanha de oração por esta casa, por esse lar. Que o Senhor venha fundar esta casa em amor, fundar na fé, fundar realmente na rocha que é o Senhor Jesus. Que o Senhor abençoe todos meus irmãos, Elane e a sua família, Eliane e a sua família, Eliette e a sua família, Jonas e a sua família, Helena e a sua família, toda a família Moreira, toda a nossa parentela, todas as pessoas que dependem da nossa prece, que o Senhor coloque a tua mão sacrossanta e poderosa na vida dele e na vida dela. Eu oro por todos desta manhã, que o Senhor confirme a tua bênção nos que estão nos hospitais, que o Senhor confirme no coração dele e no coração dela a tua bênção. Dá-nos uma semana de vitória, de êxito, de conquista. Eu entrego nas tuas mãos o meu coração, a minha vida. Eu entrego o coração desse homem e desta mulher nas tuas mãos. Confirma esta prece. Eu agradeço pela Escola Bíblica Dominical, por tudo que o Senhor tem feito e vai fazer mais e mais. Oramos no poder do nome de Jesus. Fique na paz, que Deus abençoe você. Levante sua mão direita e declara comigo assim, ó. A vitória já é nossa pelo nome de Jesus. Fique na paz. Glória a Deus.